Quando se candidatou, pensava que ia ganhar o resultado que teve? Já o esperava há 20 anos esta parte. Quando fui candidato à Câmara pela primeira vez em 1993, filho, porque sentia que a população do Concelho do Porto Muniz tinha grandes necessidades. Na altura lembro-me que era água potável e era uma coisa inconcebível não ter água no Concelho do Porto Muniz, água potável. Eu lembro-me que, por vezes, de manhã, quando ia trabalhar, não tinha água para lavar os dentes. E a partir daí foi essa revolta num concelho como o do Porto Muniz, que dois que têm mais água na região autónoma da Madeira, não temos água potável em condições em casa. Isso foi uma das razões, e a partir daí avancei com a candidatura e pronto, consegui, protagonizei o Partido Socialista há 20 anos atrás. Era independente, nunca tinha estado em política, era mais um homem do futebol e do desporto em geral e do futebol em particular, e optei por aceitar o desafio do Partido Socialista. Eu lembro que na altura o Partido Socialista nunca tinha tido um vereador eleito, a segunda força política era o CDS, e de uma assentada ganhamos 2 vereadores, ficou 3-2. Na altura o Sr. Jeremias foi um adversário e que infelizmente já partiu, fui o primeiro candidato do PSTM a ganhar, mas ganhamos junto à freguesia do Seixal. Foi aí, diremos, o arranque em força do Partido Socialista no Norte de Ilha, ao conquistar a primeira junta de freguesia no Norte de Ilha. Foi protagonizada pela minha candidatura em 93, com o Lino Conceição como presidente da junta de freguesia, e ganhando os vereadores de uma assentada, e equilibrando nas outras freguesias em número de eleitos locais e na Assembleia Municipal também. 4 anos depois voltei a ser candidato, ou seja, os 20 anos tem a sua história, e aí voltei a manter os 2 vereadores, e mantive o mesmo adversário, o Sr. Jeremias de Sousa, perdendo a freguesia do Seixal, mas ganhando a freguesia da Ribeira da Janela. Portanto, aí temos uma mudança a nível de freguesia, conquistamos, perdemos o Seixal, é verdade, mas ganhamos pela primeira vez a freguesia da Ribeira da Janela, na altura, com o Sr. António dos Anjos Pereira, mais conhecido pelo Sargento Pereira, que também, infelizmente, já partiu, e que foi uma pessoa que, enfim, aceitou o desafio e ganhamos a freguesia da Ribeira da Janela. Lembro que, por exemplo, o Lino Conceição, que foi a pessoa que foi o primeiro presidente da freguesia no Norte de Ilha do Partido Socialista, era de facto uma pessoa, é um histórico, foi a pessoa que me meteu, diremos, na política, era meu colega, era o meu chefe das finanças do Porto Muniz, e foi ele que me, diremos, desafiou-me e indicou-me ao Partido Socialista para ser candidato à Câmara. Estamos a falar já há 20 anos atrás. Depois da Ribeira da Janela, em 93, 97, 2001, já com outro protagonista, como adversário, o Gabriel Farinha, voltei a perder, voltámos a manter os 2 vereadores, perdemos a freguesia da Ribeira da Janela, mas conquistamos pela primeira vez a freguesia das Achadas da Cruz, com um homem que infelizmente faleceu ao serviço da população no seu segundo mandato, o Sr. Jornal José de Carvalho. 4 anos depois, estamos a falar em 2005, ainda com o Gabriel Farinha, voltamos a ganhar, pela primeira vez mantemos a freguesia das Achadas da Cruz, também com o Sr. Jornal José de Carvalho, que acabou por morrer nesse mandato. Mantemos os 2 vereadores, resultados muito equilibrados em termos de eleitos, não só nas Assembleias de Freguesia como na Assembleia Municipal, na Câmara sempre 3-2. 2009, já com outro protagonista, o Walter Correia, volto a perder, mantendo os 2 vereadores. Quero lembrar que na última vez com o Gabriel Farinha perdemos por 184 votos, e agora com o Walter perdemos por 125 votos, portanto o PS perde por 125 votos, mantém os 2 vereadores, e tem uma situação que mantém a freguesia das Achadas da Cruz por ser mandato consecutivo, e conquista aquela freguesia que lhe faltava conquistar, que era a freguesia que tenha mais população, que era a do Porto Muniz. Ou seja, finalmente os meus vizinhos acreditaram no Partido Socialista e em todo o trabalho que eu vinha fazendo na defesa dos seus anseios e reivindicações. E qual é a Câmara que encontra, a nível financeiro, por exemplo? Portanto, neste momento,
qual a Câmara que eu encontro? Encontrei uma Câmara, como é que posso dizer, em que tem, quer queiramos quer não, uma dívida anormal para a população que tem, uma Câmara que, de facto, os nossos munícipes têm, portanto, a Câmara do Porto, apesar de ser uma dívida na ordem dos 5 milhões, continua, pela dimensão que tem, neste momento, e pronto, poderá andar nos 4 milhões, mas números eu tenho muita dificuldade, vamos ver a conta, na altura certa, a dívida dos 5 milhões, à ordem na volta dos 5 milhões, continua a ser uma dívida grande para a dimensão do nosso concelho. Portanto, eu costumo dizer que esta dívida foi uma herança recebida, é uma herança de uma gestão do PSD ao longo destes 30 e muitos anos à frente dos destinos da Câmara Municipal do Porto Nisto, dos diferentes candidatos do PSD, dos diferentes autarcas do PSD, deixe-me corrigir, e agora só temos que gerir da melhor forma possível, indo ao encontro da população e, de facto, temos situações que temos que cumprir, os compromissos assumidos têm que ser respeitados, o pagamento da dívida tem que ser paulatinamente paga, de acordo com o que a lei determina, mas a nossa grande preocupação são mesmo as pessoas. Portanto, e quais são, nesse sentido, quais são as suas prioridades? A prioridade, e já estão retratadas em termos de orçamento para o próximo ano, é de facto pôr os bombeiros do Porto Nisto, já temos a instalação física há muito tempo no Parque Empresarial do Concelho, a funcionar 24 horas por dia. Portanto, isso obriga mais meios humanos e algum material. Gostaríamos também de ter mais uma ambulância devidamente equipada, embora neste momento o Concelho, através dos bombeiros voluntários de Porto Nisto e São Vicente, tem lá 2 autotanques de intervenção rápida e uma ambulância, um AMS devidamente equipado. Só que queremos aqui alargar o período de funcionamento, que eu acho que é importante, sobretudo depois da maldade que o governo desta terra fez à população do Porto Nisto, e eu lamento sempre isso, ao fechar as urgências, no período noturno e ao fim de semana, daí a necessidade de enfim, criar de facto uma alternativa que dê alguma segurança, não só aos nossos munícipes, mas a um concelho como o Porto Nisto, que se quer projetar de uma vez por todas para o exterior, apostando em todas as suas valências, mar e serra. É importante que também a pessoa que nos visite e que quer desfrutar do mar e da serra, também eles mais do que nunca preocupam-se em saber, os turistas preocupam-se em saber quais são as condições que têm, e quando eles sabem que têm umas urgências fechadas, portanto, está em causa a sua segurança, isso se calhar é menos bom, é uma menos-valia para o concelho. E uma forma que eu como autarca tenho de atenuar essa situação é dizer que de facto temos um serviço a funcionar 24 horas por dia e com o apoio entre a cooperação de São Vicente e, portanto, criando de facto condições mínimas no Porto Nisto funcionando 24 horas por dia, penso que damos outra garantia, não só aos nossos munícipes, mas como todos aqueles que escolhem o Porto Nisto para permanecer algum tempo em período de férias. Já que fala das férias, o Porto Nisto tem um Museu de Ciência Viva e o Aquário, que são grandes polos turísticos para o concelho. A nível do turismo, tem em mente, além das 24 horas que é importante para o turismo, tem algum outro projeto que gostava que fosse desenvolvido durante a sua presidência? O Porto Nisto tem 2 ex-libris que eu lembro-me dos meus tempos passados, e quando era arte de futebol, e quando dizia que, quando as pessoas montavam de aqui vinha, quando dizia do Porto Nisto, as pessoas, fosse lá em que parte fosse, lembravam-se logo, a referência que tinham do Porto Nisto era a Estrada Perigosa, e referiam-se à Estrada da Rocha, a Estrada da Rocha, aquela estrada, a antiga Estrada Regional 101, que ligava São Vicente ao Porto Nisto, era uma referência ao ex-libris do concelho e as piscinas naturais. De facto, são 2 referências que têm que ser potenciadas e de que maneira pelo Concelho do Porto Nisto e penso pela Costa Norte, porque são sobretudo a reabertura da estrada, não
totalmente, porque há troços que se calhar estão inoperacionais em termos de veículos, mas poderão ser só com uma zona pedonal, mas há partes em que de facto os carros poderão voltar a passar por lá. E penso que isso é uma mais-valia para o nosso concelho. É uma referência que não pode de maneira nenhuma se deixar perder. E de facto a reabertura daquela estrada, devidamente sinalizada, as pessoas percebendo que é uma estrada que tem alguma perigo, agora não consigo dizer, tem algum perigo, essa estrada deverá ser reaberta com segurança. Eu penso que está na altura das pessoas perceberem que a Madeira tem que se vender no todo. E são este tipo de estradas que marcam o destino pela diferença. Também no Português, falou no Centro de Ciência Viva, no Aquário, mas temos outras infraestruturas como o teleférico nas Achadas da Cruz, temos um parque de campismo, temos zonas, portanto, como Fanal, como o Chão da Ribeira, o Calhau das Achadas da Cruz, portanto, em todo o concelho, temos a Frente Mar, que no seu todo, desde as Achadas da Cruz até o Seixal, é maravilhosa. Aquela ligação mar-serra abrupta só valoriza o nosso concelho, ou seja, temos de facto uma coisa única que é, e não vão levar a mal, é de facto o concelho mais bonito da região autónoma da Madeira, e não me leva a mal por eu pensar assim, claro, porque de facto aquela vila vindo da zona alta, chegando no Mirador da Santinha, olhando lá para baixo, a sua gênese é bonita e tem que ser vista como uma menina que tem que ser bem cuidada para não ser destruída, porque aquilo de facto tem que ser a nossa galinha dos olhos, a galinha dos ovos de ouro. E quais são os maiores problemas do concelho? Ora, os maiores problemas do concelho têm a ver com aquilo que acontece um pouco por toda a costa norte da ilha e que também o português faz refletir, que é o êxodo rural, o envelhecimento da população. Cada vez mais os jovens, por falta de condições, fogem para o sul, numa primeira fase, e depois procuram caminhos que já foram usados no passado pelos seus pais, pelos seus avós, que é a imigração. Portanto, é esse tipo preocupa-me isso que é a desertificação de um concelho. Quando não há jovens, portanto, não vai haver um aumento da natalidade e a população, quer queiramos que não, há um envelhecimento da população. E penso que isso deve preocupar qualquer autarca, qualquer político, criar condições para que de facto as pessoas se fixem no concelho. Não é fácil nos dias que correm, é difícil, mas penso que potenciando exatamente aquilo que nós temos de bom, que é o mar e a serra, volto a frisar, criando que os jovens também têm que agarrar, portanto, com a iniciativa, com o empreendedorismo e com algum apoio que é preciso também das diferentes entidades, para que de facto se criem as pequenas empresas, a desenvolver todas as potencialidades que o Porto tem no seu todo. Estamos a falar dos desafios no mar e na serra, os desportos de aventura, e se calhar criando pequenas empresas com iniciativa, porque diremos que compete ao poder autárquico a criar condições e facilitar ao máximo que de facto apareçam nichos de pequenas empresas, para que de facto aquela pequena empresa com 2, 3 funcionários, empresas mais familiares, para que se fixem no concelho. Isso é uma grande preocupação sua. Claro, concelho com é fixar os jovens no concelho. É de facto, penso que deve ser uma preocupação, e cada vez vemos que a população está cada vez menos no dia a dia no concelho do Português. Desde que foi eleito, já se reuniu com o presidente do governo regional? Eu quando cheguei à Câmara, os meus primeiros 3 ofícios, foi exatamente o primeiro, foi comunicar à Direção Regional do Seu Diretor Regional de Assuntos Fiscais
que tinha tomado posse como Presidente da Câmara e, naturalmente, como já muito bem eu sabia, entrava em Comissão de Serviço Extraordinário como Presidente da Câmara, deixava os meus serviços durante 4 anos. O segundo foi pedir uma audiência ao Sr. Presidente do Governo Regional, a qual foi-me concedida, em que achei que era importante apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente do Governo Regional, pedir-lhe desculpa por não ter sido convidado para a minha tomada de posse, embora essas desculpas não podiam ser incutidas a mim nem à equipa que entrava na Câmara, que era da responsabilidade do Presidente da Assembleia Municipal cessante. Houve um aproveitamento político dessa situação e eu fiz questão de pedir desculpa, embora a culpa não fosse nossa disso ter acontecido. E a partir daí também tratamos de coisas importantes para o Conselho, alguns dossiês que me preocupam. Olha, já falamos de hoje, a reabertura da Estrada Regional 101, a antiga Estrada Regional que ligava o São Vicente ao Porto de Muniz, e uma série de situações ligadas com a segurança e aí a preocupação de limpar, diremos, em termos os cursos de água, para evitar, que é uma coisa que mais me mete medo, e já fiz questão de dizer isso até ao Presidente da Proteção Civil, portanto, nesse sentido em que de facto as intempéries em que a Costa Norte por vezes, e também a própria região por vezes é assolada, portanto aquilo que mais me preocupa de facto é a segurança das pessoas, sobretudo as pessoas em si e os seus bens. É uma coisa que qualquer autarca ou político não tem capacidade de combater, porque quem manda pode, e é preciso respeitar também isso, mas nós cá devemos neste caso, todos nós, os munícipes e os autarcas e o governo, deverão fazer de facto tudo para evitar que não aconteçam tragédias como as que aconteceram, por exemplo, o ano passado e que atingiram de que maneira a freguesia da Bajanela e a do Seixal. É uma das coisas que eu tenho mais medo como autarca, porque é uma coisa que me ultrapassa a capacidade, o poder humano, o poder do homem. Não há poder aí. O poder é forte demais e é preciso atalhar as diferentes situações para combater de uma forma ponderada, sustentada, limpando o território, salvaguardando, enfim, nós sabemos que aquilo que acontece muitas vezes é fruto da irresponsabilidade humana. E depois, já dizia a minha avó e os meus avós bem diziam que aquilo que é do mar e da Ribeira, mais cedo ou mais tarde, eles vêm buscar. Ou seja, quer apostar mesmo na prevenção? Eu acho que é muito importante essa prevenção. E olha, por exemplo, a situação de querer ter os bombeiros a tempo inteiro também vem ao encontro de outra situação que por vezes também prejudica de que maneira o Porto de Muniz, que são os incêndios. Portanto, eu ao ter os bombeiros a funcionar 24 horas por dia no Porto de Muniz, não é só a componente do socorro imediato. E se eu tenho lá meios humanos e materiais que possam acorrer rapidamente a um pequeno incêndio que apareça, florestal sobretudo, poderei resolver um problema muito grave. Mas também fazer um trabalho no campo para evitar, enfim, queimadas devidamente controladas, para evitar a propagação dos incêndios, num caso daqueles chamados incêndios florestais, que por vezes o nosso Conselho também, na época do verão, muitas vezes é assolado. Digo-me, acha que pode ser de uma cor diferente do PSD, poderá ser discriminado face ao Governo Regional? Não. Eu não quero pensar dessa forma. Aliás, eu penso que o Governo Regional, portanto, da responsabilidade do PSD, tem a grande responsabilidade dentro também das suas limitações. E eu penso que já demonstrei nestes quase 2 meses de mandato que estou ali para colaborar. O objetivo são os munícipes. Não interessa, ainda ninguém me ouviu, isso é da responsabilidade do Governo. Claro que há intervenções que toda a gente sabe que são da responsabilidade do Governo,
que tem que ser o governo a resolver, porque ele tem os seus meios, mas há situações pontuais que já foram atalhados pela equipa da Câmara e pelos meus colaboradores mais próximos, porque o que interessa é servir as pessoas. Eu não posso responder, isso é do governo, telefone para a secretaria, ou peça, ou sei lá, esse recipiente para guardar para o lixo, se é para o pavilhão, vá pedir à Secretaria Regional, ou à Secretaria Regional de Educação, ou ao Diretor Regional dos Desportos. Não, eu acho que nós temos que também colaborar com os diferentes departamentos, independentemente de alguns deles dependerem diretamente do Governo Regional. Eu penso que o que interessa ao autarca é que os seus munícipes se sintam bem, independentemente da tutela em que estão inseridos dentro do Conselho. E é essa a minha preocupação. Tem sido abordado pelas pessoas, pelos cidadãos do Portimonense na rua? Isso faz parte. Repare, eu sou uma pessoa da rua, sou um presidente da rua, infelizmente, e este é caricato, sinto que depois de tomar posse, é isso que as pessoas me dizem, agora deixaram de me ver. Portanto, diremos que o antes, durante estes 20 anos, naturalmente andava mais na rua em contacto com as pessoas, nas suas freguesias, as suas 4 freguesias, e mais de uma forma mais a miúdo na freguesia do Portonês, que era onde eu vivo, na zona alta do Portonês. Mas, de qualquer maneira, é curioso que vejo as pessoas agora como que a reclamar que agora é mais difícil me ver agora, depois de se tomar posse como Presidente da Câmara, do que me viam antes. Mas as pessoas também facilmente vão compreender que isto é uma fase transitória, é preciso, diremos, arrumar a casa, ir criar metodologias, portanto conhecer bem os cantos à casa, e juntamente com os meus colaboradores mais próximos vamos de facto, quando tudo estiver devidamente consertado, e a prova disso é que quer ser um presidente da rua, que a primeira coisa, das primeiras coisas que fiz foi dar delegação de competências ao vice-presidente, ao vereador, aos chefes de divisão da Câmara, para exatamente me libertar, para estar naquilo que deve ser o trabalho de um autarca, que é junto das pessoas. E a equipa integrou-se bem? Sim, é normal, e como eu costumo dizer, nós chegamos, não senti, diremos, apoio do antigo executivo, não estava à espera de apoio, estava à espera que me passassem os dossiês convenientemente. Essa situação não aconteceu. Se foram atitudes, cada um tem que assumir as que tem, mas nós, e assim parece que é mais difícil, mas depois também vai ter mais gosto e mais sabor quando dermos a volta. E sinto a minha forma como cheguei à Câmara, respeitando tudo e todos, olhando para eles como um amigo próximo, e eles perceberam isso. Os meus colaboradores, não só o grupo operacional, como também o grupo interno da Câmara Municipal do Portonês, os seus funcionários, têm tido um desempenho espetacular, e eles mais do que nunca perceberam que foi logo a primeira mensagem que lhes transmiti, que a marca do Portimonense, aquilo que eu quero implementar no Portimonense, a sua marca Portimonense, começa exatamente pela Câmara Municipal e pelos seus funcionários, porque o Portimonense e a Câmara é deles. Os eleitos estão de passagem. Portanto, é preciso que cada um assuma isso tudo, e eu penso que a mensagem eles perceberam, e estão todos eles a dar o máximo para que de facto o Portimonense seja aquilo que de facto nós pretendemos em termos de imagem, não só para os nossos munícipes, como para aqueles que escolheram o Portimonense para passar umas férias, porque, se reparar, é o que eu costumo dizer aos meus colaboradores, é que de facto eles sabem que no fundo nós existimos, os eleitos e os funcionários da Câmara, porque existem pessoas, e essas pessoas são os nossos munícipes. E esses munícipes quem são? São os familiares, são os amigos, são os vizinhos. Portanto, é tão fácil estar ali com prazer a desempenhar um trabalho e volto a frisar, não só os eleitos como os profissionais da Câmara, e tem sido, sinto-me bem nesse aspecto, sinto que estamos todos a arrumar para o mesmo. E outra coisa não sei de esperar, porque
temos que ter uma linha orientadora e essa linha, com certeza, vai dar os seus frutos e começa paulatinamente, estamos a começar, mas já há diretriz e as pessoas percebem que o grande objetivo é satisfazer as pessoas nos seus anseios, resolver os seus problemas, poderão parecer pequenos, mas são muitos. E deve ser isso, de facto, o grande trabalho dos autarcas. Só mais uma pergunta final. Tem conhecimento de algum investimento que possa ser dirigido no Conselho? O Conselho, a nível de hotelaria, até está bem equipado, tem boas infraestruturas. Eu gostaria, antes do investimento, o investimento tem que ser nas pessoas, primeiro. Depois, gostaria de deixar também, depois de se falar tanto da conta, o controle da conta, e depois da pessoa que me antecedeu, portanto, até ser eventualmente indicado, ser elogiado pelo trabalho que fez no controle da conta da Câmara, baixando a dívida substancialmente. Eu volto a frisar que esse trabalho, e se isso aconteceu, foi que alguém fez dívida, e se quem fez dívida foi as pessoas, foi as diferentes gestões do PSD, mas o que é caricato, e você fala que grande obra, o que é caricato, que a primeira proposta do antigo Presidente da Câmara, na sua primeira reunião de Câmara, e vinculada na comunicação social, era exatamente que se fizesse uma auditoria à Câmara Municipal do Porto Moniz. Eu fui dos poucos autarcas desta terra que assumi que não ia fazer nenhuma auditoria. Primeiro, porque eu penso que a minha preocupação são as pessoas, são os munícipes. A preocupação do Walter era as contas. É por isso que ele queria mais uma auditoria, ou seja, ele queria gastar pelo menos mais 100 mil euros. Repare, há coisas que são inconcebíveis, não se percebe. E então a minha grande preocupação é exatamente ir no encontro das pessoas, resolver os seus problemas, que são tantos, por vezes pequenos, mas grandes para essas pessoas. Portanto, é essa que tem que ser a nossa dinâmica. É por isso que logo que eu tenha diremos a casa arrumada, e isso estamos já a ultimar, o orçamento já foi aprovado, já estamos, portanto, a contactar paulatinamente com as diferentes associações, portanto, culturais, desportivas, recreativas, associativas, escolas, Casa do Povo, portanto, depois de estarmos todos, diremos, em ligação e consultar estratégias, de facto, ir para o terreno, conhecer in loco, ouvir as pessoas, é de facto uma promessa que eu fiz e vou cumprir. Logo que eu tenha, e será rapidamente, só como eu volto a frisar, só estamos 2 meses lá na Câmara, serei um presidente da rua. Muito bem. Em relação a isso. Em relação a investimentos, eu penso que antes de grandes investimentos, eu defendo o aparecimento de empresas pequenas para potenciar a fixação dos jovens no nosso concelho. Isso para mim é que me preocupa. Eu penso que terá que ser o grande investimento, o investimento das pessoas com aquelas microempresas em que vão de facto criar um tecido empresarial, visando a satisfação, prestação de serviços, potenciando exatamente o mar e a serra, que é aquilo que nós temos melhor para vender, e com uma gestão concertada, projetar o Porto Moniz em termos turísticos, porque o turismo, juntamente com a agricultura, terá que ser de facto, tem que estar juntos, porque os nossos agricultores são aqueles que mantêm o terreno, a beleza ao cultivar os campos, e que faz a diferença, os cálculos. Portanto, aquele trabalho árduo do dia a dia do agricultor também tem uma grande valorização em termos turísticos. Esse trabalho que muitas vezes não é reconhecido por parte, enfim, de muitas pessoas. Eu penso que os agricultores foram vistos sempre como um parente pobre por parte dos governos, e quando eu penso que o sector primário é essencial
para uma terra como a Madeira, visando o turismo para manter exatamente a natureza verde, independentemente da sua mancha de Loura e Silva, mas há ali certas situações, se os campos começam a ser abandonados, começamos a estragar a paisagem, e a paisagem não vai ser apelativa em termos turísticos. Ok, muito bem, muitíssimo obrigado.